Fala pessoal, o professor Marques Cruz aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje nós vamos falar sobre como utilizar um galvanômetro na função amperímetro, certo? Então eu sou o professor Marques Cruz, fica até o final que nós vamos ver aí cada detalhezinho desse instrumento muito bacana. Então vamos lá, o que é um galvanômetro inicialmente, certo? Um galvanômetro é um dispositivo, é um instrumento que serve para medir correntes muito pequenas e também tensão, mas valores muito pequenos, certo? Então ele tem uma construção muito simples, basicamente ele tem algumas espiras que compõem uma bobina e essa bobina, ao passar por ela uma corrente elétrica, vai funcionar aí magneticamente, fazendo com que essa espira deflita, né? Ou seja, ela se mexa, certo? É o mesmo princípio que é utilizado nela, é utilizado no motor elétrico. O motor elétrico, quando a gente aplica uma corrente, aí ele vai gerar um campo magnético no motor, que um campo externo vai fazer com que haja aí um movimento do motor. Nesse caso aqui, especificamente, se você olhar, certo? A gente tem essa mola azul, nós temos aí os condutores de cobre, que estão representados em laranja, temos um ímã permanente, que no caso norte e sul, azul e vermelho, respectivamente. Temos também uma escala, que está em amarelo, logo acima, e uma agulha ou ponteiro, que é essa linhazinha preta que tem uma seta na ponta, certo? Também nós temos aí os conectores positivos e negativos, o positivo na entrada, onde tem essa setinha indicando, e o mais vermelho, e o negativo representado como azul na saída do instrumento. Como é que funciona esse instrumento? A gente basicamente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a corrente deve entrar pelo positivo, certo? E ao entrar pelo positivo, a corrente vai passar por essa mola. Essa molinha que está em azul, que tem dos dois lados, ela serve somente para restauração mecânica. Como assim? Na hora que passar a corrente por essa bobina que está colocada aí ao meio, nessa cor meio que cobre, né, laranja para cobre, perceba que ele tem várias voltas. Cada volta que esse fio dá, a gente vai chamar de espira, certo? Uma volta, uma espira. O conjunto de várias espiras nós vamos chamar de bobina. Então, nesse caso aqui desse instrumento, nós temos uma bobina composta por várias espiras e a corrente vai atravessar essa bobina dando várias voltas. Então, cada volta que ela dá numa espira, ela vai fortalecer esse campo. Quando ele fortalece o campo, significa que a gente vai ter um instrumento mais sensível, porque um aumento pequeno de corrente vai aumentar, vai potencializar o campo. Então essa agulha vai defletir, ou seja, essa agulha vai se movimentar para frente e para trás, de acordo com a intensidade da corrente que está entrando. Mas como é de fato que essa agulha vai se movimentar? Perceba que quando a corrente passa através da bobina, ela vai formar um campo magnético, certo? Então é uma interação magnética, eletromagnética. Então, na hora que a corrente atravessa o ímã, esse meio do ímã, onde tem esse eixo dele, ele vai funcionar como se fosse também um outro ímã. E nós temos um ímã permanente que está aí em azul e vermelho destacado, mostrando que nós vamos ter uma interação entre esse meio, ou seja, entre a nossa bobina e esse ímã permanente. Tal forma que a gente, como nós sabemos o princípio da atração e repulsão, nós sabemos que o norte, ele repele o norte e ele atrai o sul, certo? Então isso vai acontecer dos dois lados. Na hora que a corrente atravessar essa bobina, o norte de um lado vai ser atraído pelo sul do outro lado e a agulha vai fazer esse movimento. Na hora que cessa a corrente, a agulha volta para a posição inicial. Para ela voltar para a posição inicial, ela vai sofrer aí uma reação mecânica. Para isso, nós temos a mola para poder restabelecer a posição dessa agulha na posição inicial. Existem vários tipos de modelos de galvanômetro, certo? Eu mostrei isso agora para vocês. Eu vou mostrar aqui um modelo real. Esse modelo é um modelo de zero central, ou seja, perceba que nesse caso aqui anterior que nós vimos, ele não tem nem a marcação de escala, né? Porque a marcação de escala você que vai construir de acordo com as características físicas do seu galvanômetro. Nesse caso aqui especificamente, ele tem uma característica que aceita tanto corrente positiva quanto corrente negativa. E isso vai fazer com que ele tenha um zero central. Porque nesse caso aqui, imagine que a escala dele, que o zero é esse primeiro tracinho que nós temos logo mais à esquerda. Então, se de repente eu colocasse uma corrente no sentido contrário, o que aconteceria? A agulha, o ponteiro, defletiria para o lado esquerdo, só que ele já estaria no máximo. Isso é uma coisa que acontece às vezes na prática, quando a pessoa não conhece muito bem esse tipo de instrumento, aplica uma tensão ou uma corrente no sentido contrário, falando em instrumentos analógicos, que é o caso aqui, e então o instrumento vai findar tendo aí algum problema mecânico. Por quê? Porque a agulha pode empenar, entortar, em alguns casos até quebrar.
porque a pessoa vai colocar a corrente no sentido contrário, aquele instrumento não foi projetado para aquilo, vai forçar muito a agulha, o ponteiro, vai empenar ou quebrar, e isso não é uma coisa muito interessante, especialmente para instrumentos laboratórios que são caros. Eu tenho um modelo aqui real de um galvanômetro, certo? Esse modelo aí é um modelo bem simples, porque o galvanômetro é um instrumento bem simples, e a gente tem nesse caso aqui o G, representando que isso é um galvanômetro, e ele tem o zero central e uma escala que vai de menos 30 a mais 30, ou seja, nós temos aí uma escala com 60 divisões. Mas qual é o valor da escala? A gente não tem o valor específico da escala, porque isso vai depender do valor da resistência que nós vamos aplicar, que vocês vão entender bem certinho já já, porque eu vou mostrar como a gente vai fazer um amperímetro com esse galvanômetro, certo? Então, esse menos 30 ou mais 30 significa menos 30 de divisões para a esquerda e 30 divisões para a direita, totalizando aí 60 divisões, ou seja, se a gente souber que ele mede de menos 1 ampere até 2 amperes, são 2 amperes que ele tem de divisão, então ele vai pegar 2 amperes dividido por 60, a gente vai saber quanto vale cada valor desse que está mostrado na escala, que não necessariamente é o valor que ele está mostrando. A gente vai ter aí um fator de escala que vai nos mostrar aí quanto é o valor de fato que nós estamos medindo. A gente pode fazer isso através de um simples cálculo. Aqui a gente já tem o próprio amperímetro analógico, certo? Então o amperímetro analógico ele é um instrumento elétrico que é responsável pela medição da corrente elétrica. O próprio nome já entrega isso, né? Porque a unidade de corrente é o ampere, logo o amperímetro é o instrumento de medição que mede o ampere, que é a corrente elétrica, então intensidade de corrente elétrica. Então o amperímetro analógico, esse instrumento aqui que nós estamos vendo, ele é responsável por medir a corrente elétrica. Esse instrumento aqui especificamente que nós estamos vendo, ele é um instrumento para aplicações industriais, então ele tem algumas características, né, que são muito peculiares desse nicho de mercado, certo? E que não vem muito ao caso aqui pra gente. Então, o amperímetro, ele deve ser ligado em série, sempre em série com aquilo que você deseja medir, certo? Então tome muito cuidado, porque se você pegar o amperímetro e colocar esse instrumento ligado em paralelo, vai acontecer um probleminha que aí já é tema para um próximo vídeo, que eu vou explicar a vocês o que acontece se você colocar o amperímetro em paralelo. O amperímetro deve ser ligado sempre em série, então guarda isso aí na sua informação, na sua cabeça, porque inclusive isso aqui é informação que cai muito em concursos, Enem, provas diversas. Vamos aqui, então como é de fato o amperímetro? Tomando como base o nosso galvanômetro. Existem outros modelos de amperímetro? Obviamente que sim, existem os amperímetros digitais, que eles já não usam mais essa mesma técnica, esse mesmo princípio, ele utiliza circuitos digitais, que também aí já é tema para outro vídeo. Mas se você quer entender um pouco mais sobre multímetros digitais, tem um vídeo aqui no canal que você pode ver, que eu mostro cada escala, como fazer medições de resistência, como é que a gente faz a ligação, para você conhecer também o protoboard, e para você que quer aprender um pouco mais de eletrônica, é o vídeo ideal que está logo aqui em cima, certo? A gente pode entender que um amperímetro é a mesma coisa de um galvanômetro ligado com um resistor em paralelo. Então, o amperímetro ele tem internamente um galvanômetro em paralelo com uma resistência. Essa resistência, na maioria dos livros e apostilas e materiais que você for procurar acerca desse conteúdo, ele vai se chamar como resistência shunt. Shunt, S-H-U-N-T, que significa uma resistência em paralelo, certo? E essa resistência em paralelo tem uma função de quê? De desviar a corrente que iria passar somente pelo galvanômetro, que a gente tem aqui um circuito paralelo, e um circuito paralelo é um circuito divisor de corrente, que também tem vídeo aqui no canal explicando a vocês direitinho como fazer esse dimensionamento. Mas vamos lá, digamos que a gente já tem isso aqui, porque o amperímetro em si tem isso aqui internamente, então a gente vai ter o seguinte, olhando para cá, fazendo a análise pela lei dos nós, nós temos que, na lei dos nós sabemos que a soma das correntes que entram em nó é igual à soma das correntes que saem. Analisando esse nó logo acima, perto desse I maiúsculo, a gente tem que a corrente I maiúsculo está entrando, nós temos I' descendo e IG saindo para a direita, que está descendo pelo galvanômetro. Só dando nome aqui a cada termo, essa corrente I é a corrente que o amperímetro vai medir, a corrente IG é a corrente que passa pelo galvanômetro, a corrente I' é a corrente que é desviada, ou seja, a corrente iria passar somente pelo galvanômetro, só que eu quero que o meu instrumento meça uma corrente maior do que a do próprio galvanômetro. Então coloco essa resistência em paralelo, de tal forma que agora a corrente vai se dividir nessa resistência que eu coloquei e na resistência do galvanômetro. Então é uma corrente que é desviada para a resistência shunt, a resistência em paralelo, como eu falei a vocês, que eu estou chamando aqui de R', alguns livros vão chamar de RS.
RG é a resistência interna do galvanômetro. Por que a gente diz resistência interna? Porque esse fio, pela segunda lei de Ohm, que também tem vídeo aqui no canal, ele possui uma resistência elétrica, que vai depender do comprimento, do material e também da área desse condutor, certo? Então ele possui uma resistência interna e essa resistência é chamada RG, que é a resistência do galvanômetro. Então, pela lei dos nós, como eu havia falado, a corrente I é igual à corrente I' mais a corrente IG. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, se a gente isolar o nosso I', se eu quiser saber, quanto é I', quanto é a corrente que está passando por essa resistência shunt, a gente sabe que só isolando nessa primeira equação, nós teremos que I' é igual a I menos IG. Então, o meu R' vezes I' igual a RG e G, ele pode ser obtido através da lei de Kirchhoff para as tensões. Nós sabemos que o meu R' está em paralelo com o meu RG. Então, V, a gente sabe que V é igual a RI. Então, a gente pode afirmar categoricamente que R' e I' é igual a RG e G. Por quê? Porque os dois estão em paralelo, logo a tensão em um é a mesma tensão no outro. Se a gente pegar agora esse I' que nós descobrimos na equação anterior e substituirmos dentro dessa nova equação que nós fizemos pela lei de Kirchhoff para a tensão, a gente vai ter o seguinte, que o R' vezes o nosso I', que é o IGI menos IG, é igual ao RG e G. Logo, a gente pode fazer a distributiva, né? R' vezes I menos R' vezes G igual a RG e G. Podemos agora fazer o quê? Eu quero encontrar quem é o meu IG, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, isolar todo mundo que tem IG de um lado e todo mundo que não tem IG do outro. Então, no caso, a gente pegou esse menos RG, passou para junto do RG e G, ficamos com a equação nesse formato. E agora nós vamos colocar o nosso IG em evidência, certo? Então, a gente vai colocar aqui o IG em evidência, ficamos com IG, que multiplica R' mais RG, tudo isso igual a R' vezes I. Isolando agora o nosso IG, nós vamos passar o R' mais RG dividindo, ficamos aí com essa equação nesse formato. E aí nós chegamos ao fator de escala, porque perceba que nós temos o IG associado a um I. E nós temos aqui no meio uma resistência, na verdade, um fator com resistências, né, que é o R' dividido por R' mais RG. Então esse fator é o fator que a gente vai chamar fator de escala. Lá no vídeo que eu falei sobre divisor de corrente, a gente percebe isso aqui claramente, como é que nós poderíamos encontrar isso, certo? Então, aqui nós temos um fator de escala, então quando a gente utilizar o instrumento lá, que eu mostrei a vocês, o galvanômetro, que é de menos 30 mais 30, quando eu pegar, por exemplo, 2, eu sei que aquele 2, usando essa resistência aqui, vai ser 2 vezes esse meu fator de escala. Então, agora eu sei quanto é que vale aquele valor, certo? Então, a gente também isolando a partir dessa mesma equação aqui de cima, a gente pode ter uma ideia e pensar assim, então se eu sei que o meu fator de escala é esse, eu sei que a minha relação do IG com o I é essa, né? Porque o IG mesmo é a corrente no galvanômetro, I é a corrente que está sendo medida. Mas se eu pensar assim, peraí, eu quero ver qual é a máxima corrente que esse galvanômetro pode medir, qual é a máxima corrente que esse instrumento vai poder medir. Então eu vou chamar isso, agora eu vou batizar de I máximo, que é a máxima corrente, que a gente também chama de corrente de fundo de escala, do amperímetro. O IG max vai ser a corrente máxima que o galvanômetro pode medir, e o resto permanece, né? A corrente que é desviada e a resistência interna do galvanômetro. Então, a gente vai ter o seguinte, que a nossa corrente I máxima, ou seja, o máximo valor que o meu amperímetro pode medir, é R' mais RG dividido por R' vezes a corrente IG max, que é a corrente máxima que o meu galvanômetro já mede sozinho, independente. Só isolando nessa mesma equação que nós acabamos de ver, certo? A gente pode ver o seguinte, nós podemos, isolando o R', porque eu posso ter a seguinte situação, qual é o valor da resistência que eu devo colocar em paralelo para que minha corrente máxima saia do valor que era IG máximo, para o valor que eu quero, o valor que eu desejo. Então é essa formulazinha aqui, que é só isolando aquela anterior, que nós vamos obter. E agora, eu vou mostrar aqui 2 exercícios a vocês para a gente entender a aplicação dessas 2 fórmulas principais que nós acabamos de ver, certo? Então, primeiro exercício. Dimensione um amperímetro, cujo galvanômetro possui resistência interna de 10 ohms, corrente de fundo de escala, ou seja, a máxima corrente que ele pode medir, de 10 mA, para que um galvanômetro que só media 10 mA passa agora a medir 2 A, ou seja, uma corrente muito mais alta, certo? Então a gente vai utilizar essa última fórmula que nós vimos, porque ele quer saber qual é
a resistência em paralelo devemos colocar, porque para a gente dimensionar, ele já deu todas as informações na questão, todas já foram dadas. Nós sabemos que a resistência do galvanômetro é 10 ohms, que já foi dada na questão, fala a resistência interna do galvanômetro, a corrente de fundo de escala do galvanômetro, IG máximo, é 10 mA, e a corrente máxima que nós desejamos medir agora, a corrente de fundo de escala, é 2 A. Então, substituindo tudo aqui, nós temos que R', a resistência shunt, é igual a 10, que é a resistência, vezes 10 mA, que é a corrente de fundo de escala do galvanômetro, dividido pela corrente máxima que eu desejo medir, que é 2, menos a corrente do galvanômetro, certo? Então vai dar 10 vezes 10 mili por 2 menos 10 mili. A gente sabe que mili significa vezes 10 a menos 3. Então nós podemos pegar essa mesma equação e colocar 10 vezes 10 mili. 10 vezes 10 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 menos 10 a menos 3. Então só estou pegando aqui o mili e transformando em número de verdade. Substituindo isso aí, a gente vai ter que 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 1. Certo? Então, embaixo, o que é que nós vamos ter? 2 vezes 10 vezes 10 a menos 3. 10 elevado a 1 vezes 10 a menos 3 vai dar 10 elevado a menos 2. Então, é por isso que ficou aqui vezes 10 a menos 2 embaixo, certo? Então, nós temos agora o seguinte, 10 a menos 1 é 0,1. E embaixo nós temos 2 menos 10 a menos 2, que é 0,01. Então, nós vamos ter que essa resistência é igual a 0,1 dividido por 1,99, que é o 2 menos 0,01. Fazendo os cálculos já na calculadora, nós vamos obter aí, lógico que ainda tem mais algumas casas decimais, nós temos que R' é igual a 0,0525, tem mais algumas casinhas decimais, não precisa colocar. Transformando essa resistência em mili, a gente vai ter que é 50,25 mili-ohms. Para transformar em mili, nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar por 1000 e colocar o mzinho lá na frente, tá? Então, esse é o primeiro exercício. Vamos agora ao segundo exercício. Qual a máxima corrente que um galvanômetro com resistência interna de 15 ohms, corrente de fundo de escala de 15 mA, pode medir, considerando que uma resistência de 3 ohms foi conectada em paralelo ao instrumento? Agora nós vamos utilizar essa outra fórmula aqui, né, que é o Imax, a corrente máxima, é igual ao R' mais o nosso RG, dividido por R', vezes IG max. Então nós sabemos aqui que o R' é igual a 3 ohms, o RG é 15, então nós podemos aplicar na fórmula, fica 3 mais 15 dividido por 3, vezes qual é a corrente de fundo de escala do instrumento, o IG max, 15 mA, que já foi dado aí na questão diretamente. Então é muito simples, 3 mais 15 dá 18, então vai ficar 18 dividido por 3, vezes 15, vezes 10 a menos 3, que é o mili. Fazendo aí 18 por 3 vai dar 6, então vai ficar 6 vezes 15, 6 vezes 15 é 90, então vai ficar Imax 90 mA, certo? O 10 a menos 3 vai dar 1 mili, né? Então a gente tem aí que é 90 mA. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho e pode deixar aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida de alguma coisa que eu mostrei na questão que não ficou muito clara, que aí eu posso inclusive gravar até outro vídeo no futuro. Então até o próximo e valeu, tchau!